ao 4D, Quarta Dimensão Podcast. Bem-vindos ao 4D Podcast, onde descortinamos os mistérios que conectam o físico ao invisível, o corpo à consciência. Eu sou Yasmin, uma exploradora das dimensões internas e externas, sempre em busca de compreender os laços entre o que vivemos e o que transcende a nossa percepção. Eu sou Marcela, fascinada pelos estados expandidos de consciência que nos permitem viajar além do corpo físico. Viagem astral, desdobramento, tudo isso para mim é uma janela para realidades que revelam a nossa verdadeira essência. Eu sou Marcelino, um narrador de portais e experiências além do tangível. Nesse episódio vamos explorar a viagem astral, um fenômeno que atravessa culturas e tempos, desvendando os mistérios de como a consciência pode se projetar além do corpo. E está no ar mais um episódio. Uhul! Coisa boa! E vamos então ao nosso terceiro episódio. O tema de hoje é muito interessante, como todos os outros. Eu sou um apaixonado pelo assunto. Realmente, Marcelino, esse assunto ele é bem fascinante. Você está pronto para ler o primeiro relato, Marcelino? Vamos lá. Essa história vai mexer com você e vai fazer com que você pense: isso é real? Pesadelo ou realidade? Certa noite fui surpreendido por um pesadelo tão vívido que, ao acordar, fiquei me perguntando se era mesmo fruto da minha imaginação ou algo além disso. Tudo começou de forma estranha. Eu estava no topo de um prédio de cerca de 10 andares, no bairro de Astoria, em Nova York, onde morei. O lugar era familiar, próximo ao Long Island City High School, onde estudei anos atrás. Apesar do cenário reconhecível, havia algo de surreal no ar, como se a realidade estivesse levemente distorcida. Ao meu lado, havia alguém cuja identidade não consigo lembrar. Um borrão de presença, talvez um espectador silencioso do que estava por vir. Lá embaixo, na calçada, um grupo de pessoas agredia violentamente um homem idoso. A cena era brutal e me encheu de um impulso irresistível de agir. Antes que eu percebesse, pulei do prédio. Sim, pulei como se a gravidade fosse um detalhe menor na lógica do meu pesadelo. Enquanto caía, ou melhor, descia de forma controlada, me perguntei como aquilo era possível. Poderia mesmo raciocinar dentro de um sonho? O pensamento me desconcertou, mas não o suficiente para me tirar do momento. No chão, segurando um bastão que surgira não sei de onde, comecei a afastar os agressores. Um a um, eles recuavam, enquanto o homem idoso, com dificuldade para se manter de pé, murmurava algo incompreensível. Quando finalmente consegui protegê-lo, ele me olhou com olhos que transbordavam desespero e disse com voz frágil: "Me ajude a escapar desses monstros." Sem pensar duas vezes, passei meu braço direito ao redor de sua cintura e, com um salto tão improvável quanto o primeiro, voltamos ao topo do prédio. Lá, entreguei o homem à pessoa que estava ao meu lado, ainda sem saber quem ela era ou por que confiava nela. E então, como num corte abrupto de filme, acordei. O quarto estava quieto, escuro, mas meu coração ainda batia forte. O detalhe que mais me intrigou foi o fato de os sonhos serem preto e branco, como se eu estivesse assistindo uma velha película. Passei o resto da noite me perguntando: teria sido mesmo apenas um pesadelo? Ou de alguma forma inexplicável, estive em outro lugar, vivendo outra realidade? O mais curioso é que eu raciocinei durante toda a experiência, questionei minhas ações e ainda assim parecia preso a algo que eu não controlava. Até hoje não sei a resposta, talvez nunca saiba, mas o que ficou foi essa estranha sensação de que em algum lugar, em alguma dimensão, aquele homem realmente precisou de ajuda. Meninas, essa história eu já tenho há muito tempo. E ela é uma das mais intrigantes, porque sempre fica a dúvida: isso foi uma viagem astral ou foi um pesadelo? Mas a pessoa que me contou essa história, ela estava tão
crente que aquilo aconteceu com ela, que eu realmente acredito que essa foi uma projeção astral ou uma viagem astral. Tem muito detalhe Sim. minucioso para a gente considerar que isso foi só um sonho ou, se você quiser chamar de pesadelo. Uhum. Eu tenho a tendência a achar que foi uma viagem astral. É. E aí vem a minha primeira pergunta, porque Uhum. esse relato, ele foi interessantíssimo e me fez questionar, essa pessoa, ela sonha em preto e branco. Isso é uma coisa comum? Porque, por exemplo, eu já acho estranho uma amiga minha que ela sonha em terceira pessoa. Eu, por exemplo, sonho em primeira pessoa. Agora, uma pessoa ia sonhar em preto e branco, isso não é interessante? E conversando com essa pessoa, porque eu conheci essa pessoa também, a pessoa disse que todos os sonhos são assim. Que nunca Nossa. sonhou um sonho colorido. Eu nunca vi nenhum outro relato semelhante. Eu nunca li nada a respeito, o que não quer dizer que não exista. Sim. Eu também nunca tive a oportunidade de perguntar para pessoas, por exemplo, eu enviei há muitos anos atrás um e-mail para o Wagner Borges perguntando sobre isso, que é a pessoa, é o maior expert em viagens astrais que tem no Brasil e é um cara que domina o assunto assim maravilhosamente bem, é um cara universalista, tem uma visão bem ampliada Uhum. do mundo espiritual como um todo. Mas infelizmente eu não tive resposta, eu não sei se eu mandei para o lugar errado, não sei se por alguma razão não foi respondido, eu estou até cogitando, acabei de pensar nisso, em reenviar um e-mail para ele Eu super apoio. perguntando: "E aí, Wagner, você sabe alguma coisa? Tem mais alguma outra pessoa que sonha em Preto e branco. Black Noir?" Black Noir, que é uma É, forma também. A gente pode deixar, caso ele responda, a gente pode deixar a explicação dele nas nossas redes sociais. eu acredito que ele responda, porque esse e-mail eu mandei para ele faz muitos anos. Ok. Então vamos para minha pergunta. Vamos para a pergunta. Como diferenciamos um sonho normal para uma viagem astral? Normalmente, a gente volta para o ponto de que nada é matemático nesse mundo que a gente lida de espiritualidade em geral. Ok. Dito isso, via de regra, os sonhos são coisas que você traz do seu cotidiano. Alguma coisa que você fez durante o dia que te impactou, ou que você achou que poderia ter feito melhor, que te deixou nervosa, que te deixou com raiva, que te deixou muito feliz, alguma coisa que você esteja preocupada com. Isso normalmente se transforma em sonho. O desdobramento você pensa. Você está dormindo, você, entre aspas, está sonhando, mas dentro do seu sonho, você consegue elaborar perguntas. Você consegue dizer assim: bom, eu cheguei aqui, agora eu viro para a esquerda ou para a direita. Raciocinar, né? Você raciocina dentro do seu sonho. Ok, agora eu entro no carro, eu continuo caminhando. Eu entro na casa de fulano, eu entro na casa de Beltrano. Eu não conheço aquela pessoa, então é melhor ir para o outro lado. Você tem reações lógicas dentro do seu sonho. Então não é um sonho, é um desdobramento, é uma viagem astral. Marcela, sem entrar em detalhes, Uhum. você já fez uma viagem astral, algum desdobramento, que é a expressão que define isso dentro do espiritismo? Sim, eu já tive algumas experiências dessas. Eu não sabia que eu tinha tido, mas eu acho que eu também tive. Eu não lembro agora, mas, por exemplo, eu sabia que eu estava sonhando durante o meu sonho. Eu falei, nossa, isso tá muito estranho. Normalmente é que você teve algum nível de desdobramento. Algumas pessoas têm esse desdobramento extremamente lúcido. Lúcido, Ah, a pessoa descreve o lugar, as cores, nome da rua, nome das pessoas com quem ela interagiu, o país que estava, a cidade que estava, o município que estava, como é que saiu do ponto A para o ponto B. Descreve tudo. Tudo, absolutamente tudo. E tem pessoas, que é a grande maioria, que tem pinceladas. sim. Eu sei que eu tive isso, que tinha aquilo, aí Uhum. aconteceu mais ou menos isso, e ela vai dando pinceladas de circunstâncias. Eu sei de pessoas que elas, às vezes, visitam outras durante o sono
num processo de desdobramento e ela chega: Yasmin, eu fui na sua casa, em cima do sofá, seu sofá é pink com almofadas rosa bebê com bolinhas amarelas. Ah, eu ia perguntar exatamente isso. E quando sonhamos com pessoas que já desencarnaram? Elas vieram nos visitar através do sonho? Isso é considerado uma viagem astral? Eu acredito que pode ser considerado um desdobramento, sim, que você pode ir até onde a pessoa está, dependendo de onde ela esteja, e a pessoa pode vir na sua casa. Quando o corpo está em suspensão através do sono, você consegue sentar e conversar com a pessoa. Você senta à mesa e começa a conversar. Você senta no sofá e começa a conversar. O espírito está livre do corpo. Sim. Porque é o fato da gente estar 100% conectado no corpo é que bloqueia a percepção da quarta dimensão. Agora, bloqueia, vírgula, para algumas pessoas. Pessoas que têm uma sensibilidade maior, ela vai conseguir perceber fulano, beltrano, ciclano tá aqui visitando ela, mesmo a gente tá aqui conversando, meu avô já desencarnou, eu posso dizer: "Nossa, eu acho que meu avô tá aqui". E essa percepção, ela vai aumentando a ponto de eu conseguir ver nitidamente o meu avô aqui com a gente. Muito bom esse ponto, mas eu quero até apimentar mais. Nós estamos na Austrália Uhum. e digamos que você tem uma pessoa amiga ou até mesmo um familiar que deseja muito falar com você e decidiu não usar nenhuma mídia social. E essa pessoa está dormindo. Então nós estamos a 13 horas à frente do Brasil. Se a pessoa está dormindo lá, ela poderia vir aqui em desdobramento astral te fazer uma visita? Algo Sim, assim é possível? Enquanto sim, o antes ela está dormindo? espaço-tempo o espaço-tempo, ele é diferente quando a gente tá fora do corpo físico. Pode sim. Ele não precisa comprar uma passagem que te custa um rim e um fígado Que tá para entrar extremamente caríssimo. tá. Galera, Para entrar num avião, ficar com o bumbum dormente, que na melhor das hipóteses, de São Paulo para cá, a gente leva 24 horas, exato. e chegar aqui exausto, com jet lag, para dizer: "Oi, tudo bom? Agora eu tenho que voltar, porque tá na hora de eu acordar". Não, isso não existe. Eu tenho conhecimento de que tem pessoas com algum tipo de paranormalidade ou mediunidade, não vamos definir muito bem uma coisa e outra aqui, mas que elas conseguem sair de onde estão e vão até uma outra cidade, um outro local para fazer um atendimento de cura. Isso é Uhum. possível? Sim. Inclusive, existem pessoas que fazem esse processo de desdobramento astral sem necessariamente estar dormindo. O Ah, fato de você estar dormindo é uma das possibilidades. Existem pessoas que elas vão sentar, certo? Elas vão relaxar a mente. Algumas pessoas usam do dispositivo da meditação, uhum. uma música que acalma a alma. A ferramenta que trabalha o seu eu da melhor forma possível, e quando a mente fica serenada, ela consegue projetar a mente para onde ela quer ir, para ver o que ela quer ver, para fazer o que ela precisa fazer. Então, durante as meditações, a gente faz projeção astral? Não todas, Ah, não todas. ok. Mas E é é outra possível. coisa, desdobramento é treinável, Ah, é? é treinável. A gente tem o Saulo Caldeirão, que é uma pessoa muito séria, que também trabalha com desdobramento astral, viagens astrais, do jeito que você quiser chamar, e o Wagner Borges, ambos ensinam isso. O Wagner tem uma instituição aonde ele ensina, dentre outras coisas, o processo de você fazer desdobramento consciente. Você já ouviu falar de remote view, uma experiência que os americanos costumam fazer e até organismos dentro do governo americano desenvolvem pesquisas a respeito disso? Eles têm esse programa, a Rússia também tem esse programa, a Inglaterra também tem esse programa, onde eles treinam paranormais para espionagens. Quê? E inclusive isso já não é mais segredo, já faz muito, desde os anos 70 isso não é mais segredo. Tá vendo? A gente fala aqui projeção astral, a gente trouxe esse tema
Mas esse tema é muito, muito profundo. É claro que a gente não vai aprofundar, não será a primeira vez, mas serão muitas vezes que a gente vai trazer o tema projeção astral e as suas derivações para explorar, porque é um assunto extremamente rico. Eu conheço algumas pessoas que depois que elas têm um sonho específico, elas acordam com roxos na pele ou certas manchas. Isso pode ter acontecido durante uma viagem astral? Tipo, algo Pode, relacionado com o sonho delas? pode. Não é comum, mas pode. Inclusive, existem alguns relatos pontuais de pessoas que participaram de alguns programas ou de alguns processos de auxílio durante o desdobramento em cidades astrais, onde elas, entre aspas, se machucam e aí elas acordam dolorida. Às vezes aparecem roxos no corpo. Não é tipo assim, vou fazer aqui um exemplo fictício para deixar bem claro, para não dizer que eu disse o que eu não falei. Ok. Vamos supor que você leva uma facada por alguma circunstância quando você está desdobrada através do sono ou através de um desdobramento consciente. Tá. Você não vai começar a sangrar no seu corpo físico. Você pode vir a sentir aquela parte do corpo dolorida, como se você tivesse esbarrado na parede ou batido numa mesa Sim. e aquela partezinha do corpo fica dolorida, às vezes fica um pouquinho arroxeada Uhum. por causa da pancada, ou você topou em alguma coisa e o dedo fica roxo. Sim. Pode acontecer isso. Isso também é possível de acontecer quando você está num processo que os kardecistas chamam de obsessão, aonde um desafeto seu, de alguma das suas vidas passadas, ou dessa vida mesmo, e durante o sono, a chateação dele com você é tão grande que ele vem para sua casa e acontece uma discussão na quarta dimensão, porque ambos estão fora do corpo. Vamos no hipotético de novo. Se a gente tiver aí uma briga física, Uhum. física na quarta dimensão, Ok. você pode acordar com seu corpo dolorido. Mas isso é uma coisa sutil. Você não vai acordar com o olho roxo, Sim. você não vai acordar com o seu pulso deslocado por conta do soco que no seu desdobramento, entre aspas, você deu na pessoa. Sim. Não é isso que eu tô falando. Mas existem algumas coisas que acontecem na quarta dimensão que podem, não é uma regra, trazer efeitos no corpo físico. Eu tenho uma pergunta, eu vou pular logo aqui antes Tá, de você vai. falar outra. Eu queria voltar à nossa história inicial e se você tivesse que fazer uma análise, se você tivesse que responder cara a cara para a pessoa que mandou essa história aqui, o que você diria, para essa pessoa? O que foi que ela fez durante esse sonho ou pesadelo ou viagem astral? A ação dela em ajudar essa pessoa, esse homem que estava sendo agredido. No campo do achismo, porque eu não estava lá pessoalmente, eu não Sim. vi o que A gente pode aconteceu, teorizar aqui. teorizando, eu acredito que durante o sono, essa pessoa foi levada a um determinado lugar, muito provavelmente porque essa pessoa tem um magnetismo forte, Hum. ele, a pessoa tem consciência, tem um aprendizado estratégico, pode até ter um treinamento militar, Entendi. e aí essa pessoa foi colocada no lugar X para ajudar esse senhor, e essa sombra que a pessoa relata, que estava quieta, observando as coisas, pode ser a pessoa que disse assim: Fulano, vamos lá, eu preciso de ajuda. E aí, a pessoa que relatou isso só passa a ter lembrança do que estava fazendo de um momento X a um momento Y, de onde ela começa a relatar até a hora que ela entrega o senhor para lá. Então, ela foi num lugar, socorreu, resgatou, entregou, cumpriu a missão, voltou para o corpo. E a gente tem muito isso. Existem pessoas que trabalham, e às vezes são até ateus, tá? Ah, Trabalham na quarta dimensão
a fim de auxiliar as coisas, porque assim, as pessoas dividem, a gente falou isso no outro episódio, as pessoas dividem aqui e lá. Sim. Eu sei que existe aqui e lá, em momento nenhum eu tô negando isso. Só que o aqui e lá é entrelaçado demasiadamente. Durante o sono ou o desdobramento consciente, você tem tarefas a partir do momento que você se predispõe a ajudar. E para essas pessoas que estão do outro lado, não cabe religião. Cabe Entendi. o que você tem de você para dar. Sim. Yasmin, no que você é boa? Eu sou boa em comunicação. Então tá, quando você for dormir, seu corpo vai relaxar, você vai desdobrar, então você vai para um lugar na quarta dimensão, você vai para um lugar na quarta dimensão aonde você vai trabalhar. Qual é o propósito das viagens astrais? Vários. A gente sai daqui para ir para o Brasil para matar a saudade dos amigos, dos pra comer. familiares e para comer. Eu tenho Nossa uma Senhora! saudade da comida brasileira, vocês não têm noção. Não, nem fala. Tem gente que só pensa em comida. Não posso dar o nome, só a primeira e a última letra. Yasmin. Não, eu nem posso falar que minha prima veio aqui ano passado, eu fiz ela trazer amendoim para mim. Exatamente. 2 anos atrás eu fui pro Brasil, meu irmão disse: você chegar aqui sem paçoquinha, você não vai ter tempo nem de sair do aeroporto, eu te mando de volta no mesmo voo. Sonho de valsa, ouro branco. Não. Ai, tá. Então, vamos focar aqui agora, a boca encheu d'água. Nossa, deu uma fome. A gente sai daqui para matar a saudade. As pessoas vêm aqui para matar a saudade. Na espiritualidade, ou na quarta dimensão, como você queira chamar, a gente vai para lá para trabalhar também. A gente não levanta todo dia de manhã e vai trabalhar? Sim. Então você vai para lá para integrar um grupo de pessoas que estão construindo uma terra melhor, independente de religião. Desde que você tenha boa vontade de trabalhar em comunidade para o crescimento da terra, acabou o assunto, você é bem-vindo. Desde que você consiga trabalhar em equipe e entenda que não vai prevalecer a sua vontade, vai prevalecer o esquema criado por quem tem uma visão ampliada das circunstâncias, você chega lá e você é voluntário. Aham. A formiga, ela trabalha um período inteirinho para quando chegar o inverno ela poder descansar. Sim. Porque no inverno para ela é difícil. É a mesma coisa. Ah. A gente está trabalhando para a Terra ser melhor. Nós estamos trabalhando para que a gente acabe com essas inúmeras guerras sem sentido, aonde os generais ficam no alto da sua segurança, e eu poderia dizer até da sua arrogância, Uhum. enquanto os filhos, os maridos, as esposas, os netos estão indo para a guerra, ser bucha de canhão, Sim. aonde a natureza está sendo maltratada imensamente, aonde os animais são tratados como lixo. Então, essas pessoas que estão na quarta dimensão, numa determinada altura, existe, mal comparando, uma pirâmide. Um grupo de pessoas tem uma visão mais ampliada e aí a gente distribui tarefas, que essa é a função do formigueiro. Cada um faz a sua parte e quando acaba, todo mundo usufrui do fruto do trabalho. É o que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando em função de criar uma terra melhor, aonde quando a gente conseguir atravessar essa ponte de construção de um lugar melhor, todos nós vamos usufruir disso aí. E eu falo isso do alto de uma pessoa que é reencarnacionista, Uhum. né? Entendi. Porque se eu pensar que provavelmente eu posso ser a minha tataravó, ou meu tataravô, ou meu tataratio, e eu tô aqui agora, o meu filho mais velho tem 3 filhos. Quem sabe eu não serei neto ou neta desses filhos. Então, eu estou trabalhando hoje para mim também. Nossa, eu não tinha pensado sobre isso, faz muito sentido. Porque se a gente deixar a terra depredada, eu vou ter que voltar. E é o que eu vou encontrar. Se eu alimentar corrupção,
mentiras, roubo, enganação, eu vou ampliar o que já existe hoje. O que eu vou encontrar quando eu voltar? Tudo isso ampliado. Então, essas são algumas das razões pelas quais o desdobramento acontece. Tem também uma outra coisa que é a parte que eu mais gosto, lógico. A gente vai assistir aula. Nós vamos assistir palestras. Nós vamos participar de treinamentos. Pessoas que são cientistas, eles vão para lá, estudam lá e quando eles voltam, dá aquele estalo assim que a pessoa diz: não sei por que eu fiz isso, não tinha nada a ver alho com bugalho e deu certo. Eu não estou dizendo que os cientistas encontram soluções para as coisas dentro do acaso, tá? Que eu não vou minimizar anos e anos e anos de estudo de ninguém. Sim. Seria um desrespeito. O que eu estou dizendo é que do lado de lá, a ciência é extremamente mais desenvolvida. A pessoa vai para lá, participa de um grupo de estudos e quando ela volta com informações e aprendizados onde ela pode aplicar no que ela faz e aplicando no que ela faz, ela encontra soluções. Então você meio que vai para uma faculdade na quarta dimensão? Eu diria que todos nós, ou quase todos nós, vivemos uma vida dupla. O momento em que a gente está aqui na terceira dimensão, fazendo a tarefa de casa, ou como a gente conversou da outra vez, nós estamos aqui fazendo o nosso TCC, certo? E do lado de lá, a gente convive quando a gente dorme, mais das vezes, ou para quem tem viagem astral consciente, elas também estão trabalhando do lado de lá, só que dessa vez em tarefas mais específicas, muitas vezes determinada pelo próprio orientador da reunião em conjunto com os trabalhadores. Entendi. Fez sentido? Fez. Com a sua explicação do propósito de uma viagem astral, agora a pergunta é: o que é, na verdade, viagem astral? Existem várias definições. As pessoas, de acordo com as suas crenças e as suas realidades, elas dão respostas diferentes. Mas eu acho que o ponto principal que liga a maior parte delas é que o desdobramento ou a viagem astral é o deslocamento temporário do espírito do corpo. Ah, Ou seja, eu, espírito, me afasto temporariamente do corpo físico. Marcelino, você tem algum registro de quando começou as viagens astrais? Yasmin, olha, cada cultura tem uma forma de abordar isso aí. Ok. No Egito Antigo, por exemplo, uma parte da alma deixava o corpo físico para viajar entre mundos. Era a forma como eles viam isso aí. Já na cultura hindu está mais aliado ao fato da meditação. Quer dizer, cada um lida com esse contexto de uma forma muito diferenciada. Os xamãs de várias culturas indígenas também relatam experiências de projeção de consciência utilizando rituais e estados alterados para viajar entre outros reinos. Ah, Interessante, né? Nesse caso, eu não sei se a gente poderia citar a utilização da ayahuasca. Acho que sim. Faz sentido? Uhum. Sim. Na Idade Média, os monges e místicos tinham a habilidade de realizar viagens espirituais para obter revelações, o que tem muito a ver também com a cultura antiga, os gregos, com as pitonisas, que Uhum. conseguiam obter informações, entre aspas, privilegiadas para certos membros da sociedade, digamos assim. De certa forma, esse processo aconteceu sempre. Elas eram sacerdotisas Hum? que ficavam no templo X, conforme a realidade do tempo e da cultura vigente. E elas ficavam ali, elas não casavam, elas eram sacerdotisas e elas eram questionadas. E aí elas canalizavam uma resposta. Ah, então isso é muito mais antigo do que a gente imaginava e tem várias outras culturas e religiões. Se a gente partir do princípio da primeira encarnação na Terra, eu acho que desde o momento em que a gente tem consciência que a inteligência foi desenvolvida, existe viagem astral. É claro Entendi. que a gente não tem como provar isso. Não sei se algum dia a gente vai ter como provar isso,
Mas se você entender que você é um espírito vivendo num corpo, Uhum. você sempre pode se afastar temporariamente do corpo físico. Bom, e nesse sentido que a Marcela está falando, a gente tem que dizer: as pessoas vivem experiências e as pessoas relatam experiências. Então, viagem astral é estudado profundamente há muito tempo. Uhum. Nós somos fãs do Wagner Borges e ele tem uma série de pesquisas sobre isso, relatos sobre isso. E recentemente eu estava assistindo um podcast dele que ele fez uma relação extensa de livros que as pessoas podem utilizar para pesquisar o assunto. Nós, inclusive, temos alguns livros na nossa biblioteca, mas a gente, é claro, não vai ficar espichando esse assunto muito a fundo, porque depende de cada um mergulhar num assunto tão rico. E quando a Sim. gente fala rico, significa que você tem que ler bastante para entender o processo. Isso aqui é só, tipo assim, um ponto de partida para estimular o interesse de cada um em pesquisar e conhecer profundamente o assunto. Marcelino, eu Exatamente. lembrei do Valdo Vieira. É outro cara que trabalhou imensamente essa coisa da viagem astral. Muito, muito. Ele trabalhou muitos anos com Chico Xavier, ao ponto de que, por exemplo, em vários livros de André Luiz, Chico escrevia as páginas pares e o Valdo escrevia as páginas ímpares. E eles Ah. estavam em cidades diferentes. Então, quando você pegava o texto de um, terminava exatamente para encaixar perfeitamente no texto que o outro tinha psicografado. E aí o Valdo foi voar outros voos e ele começou a trabalhar a criação da Projeciologia. projeciologia. Eu tenho uma amiga aqui na Austrália que ela entende muito disso. Ela estuda isso há muitos anos, muitos anos. Inclusive, quase todo ano ela vai para o Brasil na época de congresso deles. Conscienciologia. E a conscienciologia fica em Foz do Iguaçu, se eu não me engano. Ah. É. Ele tem tratados. Eu tô falando de 4, 5 dedos de livro grande, tá? Um bloco de livro. Nossa. E as pessoas estudam página por página. Eles têm uma pegada muito de ciência, de pesquisa, de erro e acerto, Uhum. até que eles conseguem trazer olha, isso aqui foi testado, isso aqui dá certo. Entendi. Bem interessante. O Valdo Vieira já desencarnou. Ah. Ele já desencarnou. Mas o trabalho dele continua. Ele preparou as pessoas que estavam ao redor dele para que, quando ele não estivesse aqui, o trabalho não parasse. O Valdo Vieira e o Wagner Borges trabalharam durante um certo tempo juntos. Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de ver as coisas, e eles trabalhavam perfeitamente juntos. Que interessante. Então, a gente não precisa ser igual para fazer um bom trabalho juntos. Verdade. Isso é muito A verdade. gente precisa se respeitar e conseguir encontrar um ponto em comum para que desse ponto em comum cada um possa fazer o seu melhor dentro da sua expertise e fazer o trabalho crescer. Isso é ecumenismo. Isso é universalismo. A minha religião, o que eu acredito, o que eu professo, não é maior nem melhor do que você. Uhum. E aí todo mundo cresce junto. Vamos então para o segundo relato? Vamos, esse relato também veio da mesma pessoa que sonha em preto e branco. A árvore vampira. Tive outro sonho, ou seria pesadelo, em preto e branco. Diferente do anterior que me levou ao topo de um prédio em Nova York, dessa vez me vi em um lugar completamente distinto, algo que lembrava um jardim botânico. Era um cenário bucólico, com gramados bem cuidados e arranjos florais impecáveis. Um lugar que certamente seria perfeito para um passeio durante o dia. Mas como sempre acontece em sonhos estranhos, me vi ali à noite. A lua tentava, teimosa, perfurar as densas nuvens que atravessavam o céu. Ventava muito e o frio cortante era quase palpável, o tipo de temperatura que faria qualquer pessoa sensata buscar abrigo.
Eu, no entanto, estava ali tentando entender onde estava e, mais importante, por que estava ali. Olhei ao redor, girando sobre os calcanhares em um círculo completo. Nada, ninguém, apenas o sussurro do vento e um silêncio perturbador. Comecei a pensar, como fui parar ali? E mais uma vez me peguei raciocinando durante o sonho. Poderia mesmo ser só um sonho? Enquanto essas perguntas me assombravam, um perfume doce e silvestre invadiu minhas narinas. Era um aroma fresco, como o cheiro do orvalho em uma manhã ensolarada. Havia algo de absurdamente atrativo naquele cheiro, algo que me chamava. Sem pensar muito, segui a trilha do perfume. Depois de algum tempo andando, avistei dois indivíduos à distância. Parecia que conversavam, embora houvesse uma certa tensão no ar. Entre eles, uma distância de uns 5 metros. Atrás, a cerca de 10 metros, uma árvore colossal e peculiar. Seu tronco era grosso e retorcido, e os galhos, embora numerosos, estavam completamente desprovidos de folhas. Havia, no entanto, pequenos pontos brilhantes entre as ramagens que se moviam suavemente ao sabor do vento. Frutos luminosos? Não fazia sentido. Nunca ouvi falar de uma árvore frutífera com frutos que emitissem luz. Curioso, me aproximei. Podia ouvir partes da conversa. O que vi então foi ainda mais estranho. Um dos indivíduos era um homem comum, enquanto o outro, parecia humano, mas tinha uma pele de tonalidade leitosa e estava preso ao solo, como se fosse parte das raízes daquela árvore sinistra. Não se aproxime de mim, sua vida corre perigo. Vá embora, este lugar é perigoso para você, dizia a figura pálida, com uma voz estranhamente neutra, sem gênero definido. Eu só quero sentir o perfume mais de perto, respondeu o homem com os olhos vidrados, como se estivesse hipnotizado. A cena era surreal. Eu continuava me aproximando lentamente, mas parecia invisível aos olhos dos dois. Então, num ímpeto, o homem correu em direção à figura pálida, os braços abertos, como se fosse abraçá-la. Quando se tocaram, o que aconteceu não foi um gesto de afeto, mas uma visão perturbadora. O homem parecia estar sendo drenado. Sua energia, sua vitalidade evaporaram diante dos meus olhos. Sua pele murchava, os músculos se retraíam e, em segundos, ele era pouco mais que um fruto seco. A figura leitosa, por sua vez, desfez em um emaranhado de raízes que voltaram a se fundir ao solo, como se nunca tivessem existido. Atônito, corri até o corpo inerte do homem. Apesar do terror que sentia, o levantei nos braços. Como consegui forças para isso? Não sei. Em um instante, estávamos em um hospital. Depositei aquele corpo enxágue em um leito vazio, e antes que alguém pudesse me notar, desapareci dali. Acordei suado e com o coração disparado. O que perturbou não foi apenas a bizarrice do sonho, mas sua intensidade, sua nitidez. Era mesmo só um pesadelo? Ou de alguma forma fui levado a um lugar onde as árvores são capazes de drenar a vida de quem se aproxima? Até hoje sinto que aquele perfume ainda ronda meus pensamentos, como se me chamasse de volta àquele jardim sombrio. Esse sonho ou viagem astral é um dos mais estranhos que eu vi em todas as minhas vidas. Eu sou reencarnacionista, tenho que dizer isso. E me lembra muito uma série de investigação que existia há muito tempo atrás, em que o investigador lidava com casos absurdos. Esse é um dos casos absurdos. Seria isso realmente real? O que você acha, Yasmin? Eu acredito que seja real. Mas a minha pergunta é: se por um acaso essa pessoa que mandou o relato fosse drenada a energia dela pela árvore e ele chegasse a desaparecer, ou sumir, ou morrer, o corpo físico dele também morreria? Eu posso dizer para você que eu nunca ouvi falar. Eu não tenho nenhum relato dos livros que eu já li, das pessoas que eu já ouvi, das palestras que eu já assisti. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum exemplo para te dar com relação a alguém que tenha desencarnado Uhum. por um processo desse. Eu acabei de lembrar, eu sei o relato de uma pessoa que é militar, Uhum. estava
baseado numa cidade do Brasil. E a esposa grávida estava em outro estado do Brasil. Entrou em trabalho de parto. Ele fazia a prática do desdobramento consciente. Então, ele se recolheu num lugar, sentou, acalmou a mente e foi lá no hospital para ver a esposa e o neném que tinha acabado de nascer de forma antecipada. Quando ele se projetou na frente do quartel. Na frente do quartel tem a guarita. Sim. Na guarita tem um militar que você para, você se identifica e ele faz o procedimento que ele tem que fazer, ele libera você entrar na base ou não. O que ele não contava é que esse militar tinha capacidade de ver espíritos. Ai, meu Deus. E aí o militar disse pra ele: para. Essa pessoa que me relatou o acontecido disse que não sabia que o senhor que estava na guarita conseguia ver espíritos. Então ele raciocinou: eu sei que eu estou desdobrado, porque eu faço desdobramento consciente. Uhum. Ele não tem como estar me vendo, ele deve estar falando com outra pessoa. Ou ele deve estar no telefone, alguma coisa assim. E a pessoa da guarita continuou dando voz de para. Ele sacou a arma e atirou. No susto do disparo da arma, a pessoa que estava na cidade diferente da cidade original Sim. dela, com o susto voltou abruptamente para o corpo. Ah. E ele ficou com muita falta de ar por causa do susto. Então a falta de ar vem do susto pelo lado emocional. Não que ele tenha sofrido, ele tenha sido alvejado, porque Ah. não foi. E aí ele ficou alguns dias com aquela coisa assim meia ressaltada. Sim. E ele voltou para a cidade de origem dele. E alguém contou isso para ele: olha, o rapaz que trabalha na guarita, o militar que trabalha na guarita, disparou desnecessariamente. Ele está enfrentando um processo, porque quando você é militar, que você dispara uma arma, eles vão investigar o que aconteceu, Sim. né? E aí, esse senhor, conversando com um superior dele, que também é espiritualista, falou: olha, o que aconteceu foi isso. Então, ele disparou por culpa minha, porque ele me viu. Mas antes dele ir conversar com o superior dele, ele foi atrás de ver fisicamente o rapaz que tinha atirado. Uhum. E ele reconheceu. Realmente era ele que estava na guarita, ele realmente me viu. Então, ele atirou porque ele estava cumprindo a obrigação dele, foi para isso que ele foi treinado. Sim. E aí ele foi conversar com o superior dele e dizer: olha, o que aconteceu foi isso, 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 isso. Aí o superior dele olhou para ele e disse: agora como é que você quer que eu explique isso para as outras pessoas? É meio complicado, No né? meio militar, e se bem que hoje em dia isso já mudou demasiadamente. As pessoas têm uma compreensão das crenças das outras pessoas com muito mais abertura do que antigamente. Sim. E aí eles conseguiram contornar a situação para que o rapaz que estava na guarita, o militar que estava na guarita, não fosse, não sei se penalizado seria o termo Ou correto. até retirado, né? Eu acho que não seria tanto, mas ele teria que se explicar. Sim. E ele não tinha como. Eu vi um espírito, ele nem sabia que via espírito. Que complicado. É. Então, assim, Yas, eu não conheço nenhum relato de uma pessoa que tenha desencarnado. Em lugar nenhum. Talvez seja uma segunda pergunta pra gente mandar pro Wagner Borges. Aham. Então vamos anotar as perguntas para mandar pro Wagner. Marcela, esse relato aqui parece ter algo fantasioso. Eu não sei se realmente, na mente da pessoa que passou essa história para gente, tudo aconteceu dessa forma. Mas eu lembrei que na dimensão extrafísica, na quarta dimensão, as pessoas podem manipular situações. Uhum. Pode ser, de repente, que esse jardim botânico fosse real, ou poderia ser apenas uma ilusão armada pelas trevas para atrair pessoas incautas para serem drenadas para o roubo energético. Uhum. Como é que você vê essa história? Esse relato vem da mesma pessoa da história anterior. Eu acredito que a pessoa que novamente socorreu alguém, ela deve ter algum treinamento militar. Porque não vamos ser ingênuos, não existem só militares na Terra, na terceira dimensão, certo?
A forma de agir na quarta dimensão é diferente, mas existe a necessidade de ter estratégia de socorro em vários sentidos. Então, esse é um ponto que eu colocaria. Eu nunca vi nenhum relato semelhante. Eu não tenho parâmetro para comparar com qualquer outra coisa. Isso me parece um processo de vampirização, literalmente como o nome que você deu para a história quando você transformou o relato em crônica. E mais uma vez, a pessoa que enviou o relato estava no lugar certo, na hora certa, ou foi levado para o lugar certo, na hora certa, para lidar com aquela situação, socorrer, deixar a pessoa onde ela poderia ser socorrida e ter voltado para casa. Agora, de fato, eu não tenho parâmetro nenhum para comparar com qualquer outra coisa. Não lembro de nenhuma outra coisa semelhante. Vamos aqui deixar uma brecha para um assunto que nós vamos abordar posteriormente, que é o roubo energético. Porque acho que uma das coisas que faz com que o mundo da quarta dimensão se movimente bastante é o roubo de energias e as práticas de vampirizações. Marcelina, eu acho que a ideia de fazer um episódio sobre vampirismo é ótima. Talvez a gente precise dividir isso em 2 episódios diferentes, porque tem muito assunto nisso aí. Tem das coisas mais simples, quando você chega perto de alguém e abre a boca demais, até as coisas bem complicadas. Essas, obviamente, a gente só vai poder tratar na comunidade. E tem alguns relatos que são pesados, mas eu acho que dá pra gente falar aqui, sim. E lembrando que são coisas que acontecem no nosso dia a dia de forma constante. De novo, as pessoas separam, terceira da quarta, embora sejam 2 dimensões diferentes, elas estão o tempo todo se cruzando. Então comentem aqui embaixo se vocês gostam dessa ideia sobre esse episódio, porque se vocês pedirem bastante, a gente pode adiantar e fazer logo esse episódio. Boa ideia. Ótima ideia. E agora a gente vai passar a bola para o Marcelino, que, como sempre, no finalzinho do podcast, ele vai ler pra gente a crônica que ele escreveu em função das 2 histórias relatadas durante o episódio. Eu quero deixar logo claro para você que os relatos foram repassados para gente, são verdadeiros, mas essa crônica é uma fantasia, tá? Por favor. Então vamos lá agora. Aspirante a herói. Desde pequeno, Josias acreditava que tinha nascido para ser herói. Ele corria pela casa com uma toalha presa nas costas, imaginando que voava como Superman. Para ele, vilões e desastres eram resolvidos com coragem e um sorriso. Conforme crescia, os brinquedos deram lugar aos quadrinhos e depois aos videogames, onde sempre ele escolhia ser o defensor da justiça. Mas a vida adulta, com suas contas e responsabilidades, tratou de jogar uma dose de realidade em seus sonhos. A fantasia de ser herói parecia cada vez mais distante, quase impossível. Ainda assim, Josias encontrou um refúgio: seus sonhos. Ao fechar os olhos à noite, ele era invencível, lutava contra os monstros, voava, salvava quem precisava. Era como viver uma segunda vida. Só havia um detalhe curioso: seus sonhos eram sempre em branco e preto. Ou melhor, como ele gostava de chamar, Black Noir, porque afinal isso soava mais sofisticado. Intrigado, começou a pesquisar e a conversar com pessoas sobre suas experiências. Foi aí que conheceu o conceito de projeção astral e a ideia o fascinou. Seus sonhos eram mais que a imaginação. Talvez ele pudesse fazer algo maior. Em uma conversa com uma amiga, ouviu algo que fez sua mente disparar. Claro que podemos combater as trevas. Todos nós podemos ser guardiões. Aquilo mexeu com ele. Josias começou a estudar, a meditar, a tentar expandir seus limites no plano astral. E aos poucos, seus sonhos se tornaram mais intensos, mais reais. Numa dessas noites, ele se viu em um lugar assustador. Era uma cidade em ruínas, envolta em névoa densa. Figuras luminosas fugiam desesperadas, perseguidas por sombras ameaçadoras. O medo o congelou por um instante, mas algo dentro dele o empurrou para frente.
Viu uma dessas figuras caindo, cercada por sombras. Sem pensar, correu até ela. Quando ergueu as mãos, sentiu algo inexplicável. Uma energia dourada surgiu de dentro dele, transformando-se em uma espada de luz. O plano astral parecia responder à sua coragem. Com a espada em mãos, Josias enfrentou as sombras, golpe após golpe, afastando a escuridão. A batalha parecia interminável, mas ele se manteve firme. Quando tudo terminou, a figura luminosa se levantou, fez um gesto de gratidão e desapareceu em um feixe de luz. Antes que pudesse entender o que havia acontecido, uma voz grave ecoou ao seu redor. Josias, sua coragem foi notada. Bem-vindo ao Conselho dos Guardiões. Sua missão começa agora. Quando despertou, Josias sabia que algo tinha mudado. Ele não era mais apenas o homem que sonhava em ser um herói. Ele era, de fato, Durante o sono, era um guardião de luz, protegendo o bem contra as trevas. E mesmo acordando, carregava consigo a certeza de que seu propósito finalmente estava claro. O menino que usava uma toalha como capa encontrou seu lugar, não só no mundo, mas entre mundos. Josias não era mais apenas um aspirante, ele era um herói, no sentido mais verdadeiro da palavra. Infelizmente, estamos chegando ao final depois da nossa crônica. E agora? Agora a gente precisa pontuar que, embora tenha sido uma crônica escrita por você, não é um relato. Tem algumas coisas aqui na sua crônica que elas podem vir a ser uma realidade. Quando você se predispõe ao trabalho no bem, você é visto pelas pessoas que estão na quarta dimensão. Porque as pessoas que estão na quarta dimensão, elas precisam de voluntários. Se a gente entender que, infelizmente, existe uma grande massa da população mundial, encarnada ou não, que está distraída na vida, você passa a entender que a quarta dimensão, qual seja o nome que você use para se referir a ela, precisa de voluntários. Sim. Se você raciocinar que para a Terra se tornar um lugar melhor, em todos os sentidos, para que a gente acabe com a fome, para que a gente acabe com as coisas erradas que existem em todos os setores, você precisa que as pessoas evoluam, que elas tenham um pensamento diferente, que elas acordem. E isso se dá através do aprendizado, da conscientização. E existem muito mais pessoas fazendo isso na quarta dimensão do que na terceira dimensão. A gente vai para o raciocínio de que existe a necessidade de quanto mais voluntários, melhor. E quanto melhor esses voluntários estão preparados, de novo, mais eficiência a gente vai ter. E quando a gente tem mais eficiência, o trabalho flui melhor, dá resultados melhores, multiplica mais rápido e os resultados vêm muito mais satisfatórios. Então, o que o personagem da Crônica do Marcelino faz é justamente isso. Quando ele entende que se ele se torna uma ferramenta mais útil, uma enxada mais amolada, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue ser útil para ele e para o próximo de forma melhor. E é isso que ele faz. E isso foi visto por quem precisa de voluntários. Você não vai dar um centro cirúrgico com um paciente em risco de vida para uma pessoa que está fazendo segundo grau. É, verdade. Isso é verdade. Então, você não vai dar determinados trabalhos específicos que, inclusive, a projeção astral facilita para pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, em vez de ficar na internet fazendo nada, que a internet ela não é ruim. O que você vai fazer com ela é que vai fazer diferença. Ela é só uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Então, quando você diz assim, ok, eu vou me preparar, e você pega um livro e você lê, você estuda coisas de pessoas diferentes para você ter visões diferentes de um mesmo assunto, você está se preparando. Quando você vai ali, faz um treinamento, você vai ali, participa de um congresso, você vai ali, assiste uma palestra, você senta
E o YouTube, ele é uma fonte inesgotável de informações úteis, mas infelizmente também inúteis. Eu acho que isso também vai para as outras redes sociais, como TikTok, Instagram. E aí você procura se atualizar. O que que tem, ok? O que que tem de projeção astral? Quem tá trazendo o que novo? O que que o Wagner tá falando? O que que fulano tá falando? O que que outras pessoas de outros países estão falando sobre isso? Como é que a ciência lida com isso? Ok, a gente tem pessoas na CIA trabalhando, fazendo projeção astral, mas como? Como é que isso se dá? Onde é que eu acho essa informação? Você está se preparando. Uhum. E aí, do outro lado, na quarta dimensão, alguém vai ver, olha, Yasmin acendeu uma luz. Vamos ver até onde ela vai, se não é fogo de palha. E aí, quando a Yasmin passa de 3 meses, passa de 6 meses, e ela vai se burilando, se preparando para ser uma ferramenta melhor, mais consciente, tanto consciente de lucidez, quanto consciente de estar consciente do que você está fazendo, até onde você pode ir e até onde você não deve ir, aí você é vista como personagem do texto do Marcelino. E aí você ganha oportunidade de trabalho. Então é aquela coisa, o conhecimento realmente liberta. O conhecimento, ele te leva mais longe no momento em que você consegue raciocinar. Uma frase que a gente falou no podcast anterior: tudo eu posso, nem tudo me convém. Exatamente. Para as indicações. A minha recomendação é o livro do Wagner Borges, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência. Ele pode ser encontrado em livrarias no Brasil, mas a versão que eu estou vendo aqui é no Amazon. Então tem ele em papel, mas também tem a versão audiolivro para aquelas pessoas que são muito ocupadas, que não têm tempo de ler, mas podem ouvir. Então, aqui está uma grande porta para entender o que é a viagem astral e realmente desenvolver dentro dessa área e adquirir experiências, a exemplo do nosso personagem. A minha recomendação é as pessoas darem uma olhada nas informações que tem no site da Conscienciologia. É só botar Conscienciologia num site de busca, como o Google, por exemplo, e vai abrir um monte de coisa. Inclusive, existem várias tertúlias com o Valdo Vieira. Mas é um lugar onde você tem inúmeras informações muito boas. Ok. E você, Yasmin? A minha recomendação é do mundo da Marvel. Um dos meus filmes favoritos, tá? É do Doutor Estranho, da qual ele fala bastante sobre projeção astral. Tem muitas cenas. Uma delas, ele acaba explorando projeção superiores, como a dimensão espelhada e a dimensão negra. Se você ainda não assistiu Doutor Estranho, tome vergonha na cara. Vá assistir Doutor Estranho, é um filme muito bom. Eu gosto muito daquela monja que conversa com ele. A monja. Ai, sim. Ela é muito inteligente. A anciã. Esse é o nome dela, a anciã. Anciã. Ela é maravilhosa. E a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast, mas antes disso, a Yasmin vai passar todas as nossas redes sociais. Caso vocês queiram deixar perguntas, caso vocês queiram deixar sugestões, a gente pode conversar, trocar ideias, sempre com respeito. Exatamente. Porque aqui ninguém é dono da verdade e a gente tá aqui para aprender juntos. Essa é a ideia do podcast. Yas, aonde nós estamos? Estamos no Instagram e TikTok como 4D Podcast _. A gente também está no YouTube com 4D Podcast, no Spotify, Amazon e outros agregadores de podcast. Então, se vocês quiserem repostar o nosso episódio, marcar a gente no Instagram, a gente vai ficar muito feliz de entender, de ver que vocês estão gostando, que a gente está produzindo um material legal. Exatamente. E a gente pode repostar. Exatamente. Outra coisa. O e-mail para mandar as histórias é o 4dminhahistoria@gmail.com. E assim a gente encerra o episódio de hoje, certo, Marcelino? Certo. E por favor, lembrem-se, a única forma de vencer as trevas da ignorância e o medo do desconhecido é com a luz do conhecimento. Que a luz esteja com você. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.